mercado feminino é extremamente lucrativo. A gente está falando de um mercado de 150 trilhões de reais. Mas o mundo é todo criado para o pensamento masculino. E quando conseguimos criar uma narrativa que toca o coração de uma mulher, essa mulher compra. Eu vou falar agora para vocês 7 passos de como fazer isso. Quem aqui trabalha com mulheres? Quem aqui já percebeu o quanto que trabalhar com mulheres é extremamente maravilhoso e lucrativo? Boa! A minha missão é mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso, levando o trabalho de vocês com mulheres para outro patamar. Vamos falar então de narrativa exclusiva para mulheres. Eu vou passar para vocês 7 degraus que são científicos e filosóficos de como liderar, se conectar e vender para mulheres. O mercado feminino é extremamente lucrativo. A gente está falando de um mercado de 150 trilhões de reais. Nas vendas de e-commerce no Brasil, 85% das decisões são tomadas por mulheres. São compras feitas por mulheres. O mercado feminino é lucrativo, só que eu demorei para perceber. O que aconteceu comigo quando eu entrei no mercado em 2016? O mercado digital era um oceano. Então, eu tinha que definir o produto que eu ia vender. Só que eu era treinadora comportamental. Eu podia vender uma infinidade de coisas. Eu tinha que definir um nicho. Isso era uma dor muito grande para mim. Eu tinha que escolher uma persona. Quem é a pessoa com quem eu vou falar? Eu tinha que definir o meu posicionamento. O que eu acredito? O que eu não acredito? O que eu defendo? Eu tinha que definir a narrativa, o conteúdo, as plataformas, e eu tinha que definir a mecânica de vendas. Vai ser lançamento? Vai ser ao vivo? Vai ser gravado? Como vai ser? E eu fiquei muito confusa. E eu demorei para conseguir emplacar nisso daqui. Para piorar a situação, eu sou uma mulher multipotencial. O que significa isso? Que a minha cabeça é caótica e eu amo muitas coisas, muitos assuntos. E se eu pudesse, eu falava de todos eles ao mesmo tempo. E isso torna a comunicação confusa. Mas eu quero que vocês vejam o que aconteceu durante a minha confusão. Veja, 2016 foi quando eu entrei no mercado. Esse foi meu faturamento, R$ 497. Foi um ano caótico para mim, eu estava me separando e a minha vida pessoal desmoronou, a vida profissional não ia bem, mas esse foi o meu faturamento. Multipotencial, sem saber com quem eu ia falar, muito menos sobre o que eu ia falar, o produto que eu ia criar. Em 2017 eu melhorei um pouquinho, mas não deu para viver do digital. R$ 30 mil faturados, com muito esforço, muito trabalho. Aí veio 2018. 2018 eu já estava um pouquinho mais esperta, mas eu era teimosa. 2018 eu não tinha selecionado uma persona específica. Eu queria ainda falar com todo mundo. Eu acreditava que eu deveria falar com todo mundo. Em 2018 eu faturei R$ 300 mil. Já melhorou um pouquinho. Foi aqui que eu tive a coragem de encerrar a minha empresa anterior, que era uma empresa de treinamento corporativo. E aí, o que aconteceu em 2019? Janeiro de 2019, eu pensei o seguinte: esse vai ser o meu ano. Eu já entendi como funciona, eu entrei no Mastermind e agora a coisa vai acontecer. Só que eu também estava vivendo uma transformação pessoal e eu parei de tomar pílula anticoncepcional, porque eu queria viver minha ciclicidade feminina. Joguei a pílula fora no meio do ciclo. E aí eu pensei assim, não vai dar nada. Estou com 39 anos, não vou engravidar. Dá tempo de procurar outro método contraceptivo. O que aconteceu, gente? Theo nasceu. Em 2019, eu fiquei grávida em fevereiro. E eu não tinha equipe, era só eu. E eu falei, ferrou. Como é que vai ser?
E ainda assim, gente, trabalhando grávida, sem equipe, eu faturei R$825.000, trabalhando de casa. Theo nasceu dia 1º de novembro, e ainda assim eu fiz uma Black Friday nesse mês, e faturei 40 mil nessa Black Friday, em 2019. Será que o ponto de inflexão foi a minha gravidez? Não. O ponto de inflexão foi em 2019 que eu tomei uma decisão. Não falo mais com o público masculino. Eu vou falar só com mulheres. E aí eu vou dar um spoiler para vocês do que aconteceu. 2020 a 2024, 32 milhões de reais faturados. As mulheres são ou não são incríveis? Elas são muito maravilhosas. Agora, por quê? Por que criar um projeto feminino mudou o futuro do meu negócio? Gente, entenda. O mundo é androcêntrico. E meninos, amo vocês. Tá tudo bem. Mas o mundo é todo criado para o pensamento masculino. E quando nós, mulheres, conseguimos criar uma narrativa que toca o coração de uma mulher, essa mulher compra. Mães, me respondam o seguinte: quem olha a agenda do filho na escola todos os dias? A mamãe ou o papai? Lá em casa funciona assim. Eu levo os meus filhos para a escola, Gustavo, meu marido, busca. A gente divide. Será que a gente divide? Quem vocês acham que sabe o dia que tem que levar o pão de queijo para o aniversário do Rafael no Infantil 2? É a mãe ou o pai? Um dia eu falei assim para o Gustavo: amor, eu estou num momento aqui sobrecarregado de lançamento, tem como você dividir a agenda comigo da escola? Porque são 2 agendas. Aí ele falou assim para mim: mas tem que ler a agenda? Eu falei: todo dia. Tá, divido. Sabe o que ele fez? Ele chamou a Cláudia, que trabalha lá em casa. Ele falou assim: Cláudia, a partir de hoje, você vai ler a agenda todos os dias e quando tiver alguma coisa, você me fala. Genial. Só que nós, mulheres, não fazemos isso. E por que eu contei essa história toda? Porque é assim que se conecta com mulheres. Quem aqui sentiu que isso acontece na sua casa também? Você vai contando histórias cotidianas de pessoas que acreditam que ninguém entende o que você passa dentro da sua casa. É assim que você cria conexão. Eu gosto muito dessa frase do Blair Warren, que fala que as pessoas farão qualquer coisa se você incentivar os seus sonhos, justificar seus fracassos, acalmar os seus medos, confirmar suas suspeitas e apedrejar seus inimigos. Com as mulheres, isso é 10 vezes mais. Eu vou falar agora para vocês 7 passos de como fazer isso. O primeiro passo é reconhecer a história. Que história é essa? A história da persona e a sua história. Dentro dessa narrativa, você não é a heroína é a persona. Só que existe uma outra história que você vai colocar aqui no contexto a partir de agora, que é a história do imaginário coletivo. O que é isso? Existe um inconsciente coletivo que diz para a gente como a gente precisa pensar e se comportar no mundo. Quando você nasce dentro desse inconsciente coletivo. E são regras ocultas que você vai seguindo. Essas regras vão trazendo um sistema de crenças e comportamentos. Se você trabalha com mulheres, você precisa dominar isso daqui. E aí a primeira coisa que você precisa pensar para contar essa história é: por que você decidiu trabalhar com mulheres? Veja, essa é a história instagramável. Isa Moreira, escritora, mentora, 33 milhões de reais faturados. Mas quando eu vou contar a história que gera conexão, não é essa daqui. É essa. Essa é a minha raiz. Aquele bebê sou eu e aquele homem segurando
O bebê é meu pai. Eu quero que você imagine a seguinte história. Uma noite, uma criança está atrás de um guarda-roupa, escondida. E ela está ouvindo os pais brigarem. E, de repente, ela começa a ouvir barulhos que sinalizam que o pai está batendo na mãe. E ela fica ali atrás daquele armário, pedindo para que aquilo passe. Dentro dela, existe uma parte que diz o seguinte: você tem que ir lá e você tem que defender sua mãe. E existe uma outra parte que diz: eu não posso sair daqui, eu sou só uma criança, eu não vou conseguir. Essa é a minha história. A minha mãe sofreu violência doméstica feita pelo meu pai antes deles se separarem. E a minha mãe só pôde se separar porque ela tinha uma profissão, uma carreira. Ela era independente financeiramente. E essa independência financeira fez com que ela pudesse sair desse relacionamento da maneira mais rápida possível. Eu espero que você não tenha uma história assim. Eu espero que a sua seja melhor do que a minha. Mas eu quero te perguntar sobre qual é a história que existe dentro de você que faz você pensar o porquê é um privilégio trabalhar com mulheres. Cada vez que uma mulher me abraça e diz: Isa, consegui criar meu negócio. Isa, faturei 10 mil, faturei 15 mil. Isa, fiz minha primeira viagem sozinha de avião. Aquela criança atrás do armário fica feliz. Eu crio esse vínculo. E você precisa encontrar dentro de você que história é essa. E tem a história da persona. Essa é a Val. A Val é uma mulher de mais de 40 anos, ela é mãe, multipotencial como eu, gosta de muitas coisas. A Val teve uma profissão e essa profissão não coube mais. Ela queria algo além. E a Val decidiu fazer uma transição. Só que a Val está fazendo essa transição no meio de uma crise existencial. Ela não sabe mais quem ela não tem certeza se ela vai conseguir. E isso traz muito medo para a Val. A Val não é uma mulher que se conecta com aquelas histórias de eu vou fazer muito dinheiro porque eu quero comprar uma bolsa muito cara e porque eu quero andar de helicóptero e eu quero ostentar. Não. A Val, ela quer a liberdade financeira dela, desde que ela esteja fazendo bem para outras pessoas. É nesse nível que você precisa conhecer a sua persona. E quando eu falo de conhecer a história do inconsciente coletivo, eu quero dizer o seguinte: na nossa história, como humanidade, tudo começou ali, há 200, 300 mil anos atrás, quando surgiram os Homo sapiens, os homens sabidos, aqueles que se conectam através do social. Agora, repara nisso aqui. 8 mil anos antes de Cristo, veio a Revolução Agrícola. O que significa isso? Que a gente deixou de ser um povo nômade, coletor, para fazer as nossas próprias plantações, plantar o nosso alimento. E as mulheres tinham um papel fundamental aqui. Depois disso, veio o Código de Hammurabi. Em 1750 a.C., foi o primeiro código que colocou, institucionalizou a mulher como parte de um processo para fazer com que ela fosse um sistema de troca, para melhorar a parte militar e o poder das sociedades. As primeiras mulheres, elas começaram a trabalhar fora no século XIX. Vocês percebem o gap? 1750 a.C., século XIX. Durante todo esse tempo, quando você vai estudar, existe um apagão da história da mulher. Um apagão. Nós não somos protagonistas. Nós estamos à margem. Depois,
A gente pula para 1932, que é quando as mulheres no Brasil conquistam o voto. Estatuto da Mulher Casada, em 1962. As mulheres, em 1962, podem, pela primeira vez, abrir uma conta no banco sem pedir o apoio de um homem. A minha mãe já era nascida nessa época. Em 1980, eu já era nascida, as mulheres podem ter um cartão de crédito. Em 1988, vem a igualdade de direitos. Essa história é muito recente. A gente não tem referência. Quando você trabalha com mulheres, as mulheres que estão lá com vocês, a referência delas é a mãe. O que essa mãe pensava sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre maternidade, sobre sexualidade, sobre estilo de vida? A minha mãe, quando eu fui empreender, ela falou assim para mim: você é doida. Não faz isso. Quando eu larguei a CLT e falei, vou abrir um CNPJ, ela enxergou aquilo como um caos. Minha filha ficou doida. A tua persona passa por isso. Todas as vezes que ela vai dar um passo na vida que contraria as poucas referências que ela tem, ela é julgada. Veja, a sua persona, ela até quer uma vida diferente, mas ela não tem referência, ela não sabe como fazer, isso deixa ela confusa e com medo. O que nos leva ao segundo degrau, que é entender o ambiente e o comportamento que essa mulher está. O que significa isso? Essa é a pirâmide de níveis neurológicos do Robert Dilts. E o Robert Dilts diz que para que a gente construa a nossa identidade, essa visão de quem nós somos, nós precisamos passar por essa pirâmide. Primeiro é o ambiente onde a gente está. Isso aqui é um ambiente. Existe um código oculto de como a gente precisa se comportar aqui. Vocês estão sentadinhos, eu estou aqui falando. A gente tem um código que não foi conversado, mas todo mundo sabe como se comportar. A sua persona está em casa, num ambiente que muitas vezes não privilegia a transformação que você entrega. Você precisa ajudá-la a mudar esse ambiente. Porque é esse ambiente que faz ela desenvolver os comportamentos dela, que é o que ela faz. E é através desses comportamentos que ela começa a adquirir capacidades e habilidades para construir a vida que ela quer, que é o como ela faz. E a junção de tudo isso vai construindo um sistema de crenças, que é o que ela acredita ser, o que ela acredita que ela é. E tudo isso junto e misturado e muito mais, forma a identidade dessa mulher e a capacidade que ela tem de deixar um legado. Agora, como é esse ambiente? Defasado, solitário. A sua persona se sente sozinha, porque a maioria das mulheres se sente sozinha em algum nível da sua vida. É um ambiente de críticas e julgamentos. Mulheres são extremamente criticadas e julgadas. E é um ambiente competitivo. Mulheres competem. A gente aprendeu a competir na imagem, no dinheiro, na felicidade, no estilo de vida, no casamento. É seu papel ajudá-la a mudar esse comportamento. Por quê? Porque senão é assim que ela vai se comportar. Ou ela vai ser a vítima, que não consegue fazer o que tem que fazer, então ela está sempre botando a culpa em outra pessoa. Ou ela vai ser a perfeccionista, que acha que nunca está na hora, nunca vai dar certo, nunca está pronta. Ou ela vai ser a cuidadora, ela vai cuidar de todo mundo, menos dela mesma. Ou ela vai ser a guerreira. Esse papel aqui eu ocupei durante anos na minha vida. Faca nos dentes, bora para a luta. Ou ela vai ser a controladora. Esse eu estou nele até hoje. Querer controlar tudo
à sua volta. E quando você não consegue, você se frustra. A sua persona está vivendo isso aqui. Emocionalmente, a sua persona está vivendo essa gangorra emocional. Nesse exato momento, enquanto você está aqui. Ela sente vergonha do que ela ainda não conquistou. Ela sente culpa na maternidade, no casamento, no corpo, na sexualidade. Ela sente apatia, que é aquela sensação de, ai, não vou fazer. Ela sente tristeza, ela sente muito medo. Ela também tem desejo de mudar tudo isso, mas ela não sabe como fazer. E aí ela sente raiva, ela sente orgulho, e aí vem você e ensina ela a sentir coragem. Esse é o seu papel. O seu papel também é, nosso terceiro degrau, mudar o sistema de crenças dessa mulher, porque é em cima do que ela acredita que ela se comporta, que ela toma decisões. Essa é a mandala de crenças que eu trabalho na minha comunicação. Posso dizer algumas aqui para vocês. Não vou dar conta, sou velha demais, não sei o suficiente, o mercado já está muito saturado. O que eu vou falar de diferente? Quem sou eu para participar de tudo isso? Se eu conseguir um trabalho com protagonismo, eu vou abandonar minha família. E por aí vai, gente. É seu papel falar sobre isso no seu conteúdo e ajudar essas mulheres a romperem essas crenças. O quarto degrau é adequar a sua narrativa. O que significa isso? A Val, minha persona, ela está nesse momento no estado atual, confusa, sem saber o que ela quer fazer, mas ela sente um chamado dentro dela, ela sente uma vontade. Eu preciso ajudar a Val a chegar no ponto B, que é o estado desejado. Ela, com autoridade na internet, faturando, vivendo e sendo feliz com o que ela faz, de dentro de casa, perto dos filhos. Nesse caminho, nessa jornada, existe uma aventura, mas existem obstáculos. Obstáculos externos e obstáculos internos. Existem conquistas. Antes da Val faturar 30 mil reais por mês, por exemplo, a primeira conquista da minha persona, às vezes, é abrir a câmera e fazer um story. Depois ela fazer um carrossel. Depois ela conseguir editar um Reels. Depois ela conseguir fazer o planejamento dela do dia e dar certo. Uma semana sem sentir culpa. Um elogio do marido. Uma prima sem noção que naquela semana não encheu o saco. Essas são as microconquistas da Val. E para isso, eu crio os produtos para ajudar a Val a chegar lá. Hoje, a Arte, o Escola de Negócios Potentes, possui 8 produtos diferentes para a Val. Significa que você também tem espaço para criar diversos produtos que vão ajudando a sua persona a superar esses obstáculos e encorajá-la nessa jornada. Para isso, como que você vai fazer? Você vai primeiro prever quais são os problemas de ambiente que a sua persona passa. Qual é o exercício que eu faço? Quinta-feira, meio-dia e alguma coisa, a minha persona está na casa dela. O que está acontecendo com ela? E dali eu já começo a entender quais são os problemas de ambiente, comportamentos e crenças. Eu preciso antecipá-los. Gente, eu faço live para a minha audiência, eu falo assim, deixa eu dizer para você o que vai acontecer. E eu antecipo os problemas. Você vai fazer uma oferta. Na véspera da oferta, teu filho vai ficar doente. Ou você vai ficar doente. Ou a sua mãe vai ficar doente. Alguém vai ter um piriri. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque isso acontece, de fato. E aí, quando acontece na vida dela, ela para e pensa assim, pô, mas a Isa avisou? Ela se fortalece. Terceira coisa é trabalhar a autoestima dessa mulher. E, pelo amor de Deus, eu não estou falando da autoestima do Instagram. Coloca um cropped e reage. Não é sobre isso. É dessa autoestima aqui que eu estou falando. A autoestima científica, que se divide em 4 pilares. O primeiro é o autoconceito. O que eu penso sobre mim mesma.
A sua persona, ela tem um autoconceito, ela tem uma ideia de quem ela é, em cima de todos os defeitos e qualidades que ela tem. Você precisa ajudá-la a fortalecer esse autoconceito. O segundo é a autoimagem, que é como ela se sente em relação àquilo que ela vê no espelho. O terceiro é o autorreforço, que é o quanto que ela consegue se reforçar para fazer algo em prol do sonho dela. Ou ela é aquela pessoa que desiste fácil. E o quarto é a autoeficácia, que é o quanto ela acredita que ela é capaz. Gente, mulheres têm dificuldade de acreditar que são capazes. Dói mais numa mulher do que num homem, por conta da história, por conta do contexto. Para nós é mais complexo, é mais difícil acreditar. Pensando nisso aqui, a gente lá na empresa faz uma série de comunicações e construções pedagógicas para que a nossa aluna consiga desenvolver essa autoestima. Um exemplo é o jogo que a gente enviou numa última turma, que é um jogo pedagógico. É um tabuleiro. Cada casinha dessa é uma aula. Ela assiste, cola um adesivo e ela vai criando autoeficácia, ela vai vivendo a jornada dela, ela vai desbloqueando conteúdos, encorajamentos e ela vai se transformando. Custa 40 pila fazer isso aqui. E o que você aumenta no resultado, na transformação da aluna, é gigantesco. Vale a pena você gamificar os seus produtos. O sexto degrau é você definir o seu tom de voz. E eu não estou falando só da voz que sai aqui no microfone ou na sua live. Eu estou falando do tom de voz da sua marca. Como que você responde um hater? Como que você responde os comentários? Como que você responde seu direct? O tom de voz, para mulheres, ele precisa em alguma dose passar por isso aqui. Acolhimento, porque mulheres já são levadas ao extremo de maneira natural, que isso não aconteça na sua comunicação com elas. Sororidade, que é a empatia com outra mulher, o não julgar outra mulher. Limite, porque mulheres têm dificuldade de saber qual é o limite delas, então você precisa colocar o limite também. Firmeza, porque elas precisam ser guiadas, mas é firmeza com amor, compaixão, entendendo o lugar que ela está. E vulnerabilidade, se colocando no seu lugar vulnerável também. Você percebe que tem 6 vidrinhos de laboratório ali. Você vai dosar de acordo com a sua personalidade, com o que você acredita. Mas eu sugiro, recomendo que não falte nenhum deles. Um mais, outro menos, de acordo com o que você quer comunicar. O 7º degrau é você pisar no lugar de referência. É você se colocar 100% nesse lugar de responsabilidade. Eu lidero mulheres. Liderar mulheres é lucrativo, é delicioso, mas exige conhecimento, responsabilidade, porque, acima de tudo, é um privilégio. Por último, eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou fazer um exercício rápido de imaginação com você. Imagina que aqui do meu lado tem um elefante gigante. E ele tem uma tromba pintada de rosa, rosa choque. E ele é um elefante extremamente simpático. E ele está aqui, ó, fazendo esse movimento. E a tromba dele está balançando. Você está vendo? Está imaginando o elefante aqui do meu lado? Sim? Agora eu quero que você pense o seguinte. Imagina se eu chego para você e falo assim. Eu quero que você imagine um lofodonte com uma proscíbide gigante pintada no Pantone C800A1. Consegue imaginar o elefante? Não, né? Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando a gente fala para outra pessoa, a gente precisa falar no coração dela, do jeito que ela entende. Quanto mais coragem eu tenho, mais sortuda eu me torno. A tua persona também. Seja essa pessoa que fala a verdade de maneira que toca o coração de mulheres. Vai ser lucrativo, vai ser incrível e vai ser um privilégio. E se você quer receber o manual
bibliográfico com mais de 150 títulos de livros. É só ir lá no meu Instagram, no meu direct, e escrever a palavra elefante, que aí você vai receber o PDF. Gente, muito obrigada.